Olá, caros telecistas, é com alegria que fui convidado, eu, Padre Alex, para este podcast sobre a Quaresma, né? O que é a Quaresma, o que a gente faz, o que a gente não faz, o que ela implica na liturgia, na espiritualidade, enfim, o sentido espiritual, pastoral, litúrgico da Quaresma. Em primeiro lugar, né, gostaria de começar até brincando um pouco, né? Muitas pessoas às vezes criam mitos, né, medos com relação à Quaresma, que não pode dançar porque cria rabo, porque tem que fazer o jejum, senão é pecado, pode, não pode. Acho que o caminho não é este, né? Do pode, não pode, no deve ou não deve. O caminho, mas na verdade é mais de orientação porque nos faz bem, daquilo que nos atrai para uma verdadeira vida. Ou seja, não estamos falando de um tempo de tristeza, mas de um tempo de cura, né? De voltar o olhar mais para si mesmos, para nós mesmos, né? E para uma mudança de vida naquilo que nos está levando à morte, né? Temos dois caminhos diante de nós, a morte ou a vida. Deus quer que a gente viva, tenha vida e vida em abundância. Isso do ponto de vista pessoal e do ponto de vista comunitário e também social. Esses são os três aspectos: pessoal, comunitário e social. Mas antes de entrar nesses assuntos, é preciso contextualizar a Quaresma. A Quaresma, ela já é a celebração da Páscoa, ela já faz parte da celebração pascal, ou seja, ela não pode ser desvinculada daquilo para o qual ela orienta, a celebração da paixão, morte e ressurreição do Cristo, e na paixão, morte e ressurreição de Cristo, a nossa paixão, a nossa morte para o pecado e a nossa ressurreição para a vida nova nele. É assim desde os primeiros séculos, quando os cristãos escolheram a data da Páscoa para a celebração dos sacramentos da iniciação cristã dos adultos, né? O batismo seguido da crisma e culminando na Eucaristia na noite pascal, na vigília pascal. Desde os primeiros séculos a igreja faz isso, né? E claro, na Idade Média se perdeu um pouco porque todas as pessoas que moravam na Europa e nos países de maioria cristã já eram batizados, né, os adultos. Mas isso se retoma com força agora no século XX, quando nós temos também conversões ao catolicismo e pessoas que vão aderindo à fé. Ou seja, a Páscoa é o tempo propício, porque no Cristo morto e ressuscitado, nós morremos e ressuscitamos. Então, na igreja antiga, se fazia isto, né? E aquele que era preparado para o batismo, nos últimos 40 dias, fazia uma espécie de retiro e intensificava a sua postura de conversão e era avaliado pela comunidade para ver se estava vivendo verdadeiramente como cristão. Então era preciso intensificar, converter realmente a vida, deixar para trás as situações de pecado, e aí a pessoa seria avaliada para ver se seria aprovada ou não para a participação no batismo. E também, neste período, as orações de exorcismo feitas para os catecúmenos, pedindo que Deus afaste da vida deles todo o mal. Isto nós vemos, muitas comunidades certamente que já restauraram o catecumenato fazem isto, né? Acolhem os catecúmenos, não apenas os que serão batizados, mas os que não completaram a sua iniciação cristã, também para a crisma ou eucaristia apenas, passando por esses momentos, né, de escuta da palavra de Deus, de aprofundamento da vida de fé, de presença na vida de comunidade, de oração por eles. Então é um período especial para aquele que está sendo batizado. A Quaresma é um período de grande mudança, purificação e encontro com Deus. Tendo em vista esta experiência, os cristãos já batizados também, para renovar na noite de Páscoa o seu batismo, porque é noite de renovação batismal, também fazem os mesmos exercícios, também procuram afastar-se do mal, também procuram olhar para a sua vida e observar em que não foram fiéis ao seu batismo, em que devem crescer. A Quaresma tem este objetivo, que nós possamos confrontar a nossa vida pessoal com a vida de um batizado. O que um batizado deve viver, o que um batizado deve fazer, né? Como deve se comportar um batizado, e aquele que se encontrou com a pessoa de Jesus, né? E procurar observar alguns aspectos que devem mudar, ajudados pelo jejum, que é a privação do alimento ou de alguma outra questão da vida, né, que é necessário para que nós observemos o quanto a nossa vida é frágil e também nos sobre tempo e recursos para a partilha com o irmão,
a oração mais intensificada, de modo especial a leitura da palavra de Deus, e a caridade, né, feita aos mais pobres, de modo especial, que nos faz desapegarmos também dos bens e também olharmos um pouco para fora, né, para a promoção da verdadeira vida. Estas 3 práticas que o próprio Jesus já nos recomendou são as recomendadas para o nosso tempo quaresmal: jejum, esmola e oração, buscando confrontar a nossa vida com a vida de um batizado, de alguém que é seguidor de Jesus, procurando converter aqueles aspectos, né, mais gritantes em nossa vida. 40 dias é um tempo suficiente para uma mudança verdadeira de vida, para uma avaliação verdadeira da própria vida. Então daí este número 40, que é bíblico, né, e que significa tempo suficiente, tempo favorável para conversão, transformação de vida. Uma curiosidade: a quaresma não tem 40 dias, ela tem um pouco mais que isso, 46 dias. Por que não se contam os domingos? Não que o domingo não seja quaresma, o domingo é quaresma. Só que não se faz jejum no domingo. Por exemplo, se você optou por fazer alguma penitência, por exemplo, não vou comer chocolate na quaresma, no domingo você pode, porque o que conta aqui, às vezes a gente quer ser vitorioso no final, conseguir ficar 40 dias sem refrigerante. 40 dias, o que conta não é isso, porque isso é vaidade espiritual. O que conta é a penitência feita a cada dia para a mudança e conversão de vida, e não para uma vaidade espiritual. Então não tem problema, se você não toma refrigerante na quaresma, escolheu esta penitência, no domingo você pode, em honra do ressuscitado, porque no domingo não se faz penitência. Contudo, a oração e a caridade estão obrigadas também, estamos obrigados também no domingo, né? Então, por isso, quando você vai contar, dá mais de 40, né? Dá pouco mais de 40 dias. Voltando ao começo do nosso podcast, a conversão na quaresma proposta é uma conversão que precisa ter 3 dimensões: pessoal, comunitária e social. Essas 3 dimensões não podem ser esquecidas na nossa vida. Primeiro é a conversão pessoal, observar como você, como cristão, está vivendo a sua vida cristã e em que você deve crescer em todas as dimensões da vida. Um bom exame de consciência, feito a partir dos 10 mandamentos, por exemplo, ou de outras, né, ou das bem-aventuranças, ou de outros códigos de princípio cristão, podem te ajudar a observar em que você pode melhorar na sua vida. E isso é muito importante, porque é do coração convertido que a sociedade muda, que a comunidade muda. Então, cada cristão precisa fazer esse exercício pessoal. E isto nós sabemos, né? Normalmente fazemos na quaresma. Mas ela tem outras 2 dimensões. A dimensão comunitária. Não existe cristão isolado. Não existe cristão avulso. A comunidade faz parte, é parte integrante da vida cristã. Se você, por exemplo, não participa de nenhuma comunidade, né? Eu sou telecista, só vou no TLC e tal, estou participando dos retiros, mas eu não gosto muito de paróquia, essa coisa toda. Olha, meu irmão, cuidado, porque a vida comunitária paroquial ela é necessária para a nossa salvação, para a nossa vida pessoal. Eu sei que participar de uma comunidade é muito mais gostoso participar do TLC, evidente, porque a gente só se encontra uma vez de cada tempo e tal, então os conflitos não surgem, é natural. Agora, na vida paroquial surge pessoas que rezam diferente, que pensam diferente, e é ali, deste confronto com o diferente, que a pedrinha do meu coração vai sendo moldada, vai se tornando mais redondinha. Vão sendo tiradas as suas arestas, daquele padre que é difícil, daquela pessoa, daquela liderança que não entende. Então é muito importante a participação comunitária, é um primeiro aspecto. O segundo aspecto, que a comunidade de fé, e aí nós como comunidade cristã, a paróquia, a comunidade paroquial, a comunidade da qual participo, pense, observe em que ela não está sendo fiel à proposta que Jesus faz para a sua igreja. Nós não estamos rezando o suficiente, nossa liturgia não está sendo bem preparada, nós não estamos sendo caridosos com os mais pobres, não somos uma comunidade acolhedora, não sei, mas cada comunidade de fé precisaria, e é tempo oportuno para isso, uma avaliação da sua vida, de como está vivendo o Evangelho, e no que não está vivendo, procurar converter
a estrutura da igreja, a estrutura da comunidade, né? Isso vale também a nível de movimento do próprio TLC, em que nós, como TLCista, como comunidade de fé TLCista, está falhando na participação da comunidade paroquial, na acolhida dos novos TLCistas, por exemplo, que às vezes faz TLC e fica meio largado, ou no encontro, na busca de pessoas que estão mais distantes da igreja. Não sei, fica aí, o setor poderia se reunir, pensar, por exemplo, em que a gente pode crescer, quais aspectos a gente pode se converter. E o último aspecto é o social. Para isso nós temos a campanha da fraternidade, mas não só. O nosso país se diz de maioria cristã. Mais de 90% do nosso país se diz cristão, 60 e poucos por cento católico, né? Evidente que esses números não correspondem à realidade, porque 3,5% da população realmente participa da Igreja Católica. Então o nosso número, né, 3,5%. Esse é o número de católicos no Brasil. Contudo, há de se pensar, como um país que tem maioria cristã, é um país tão injusto, com tanta violência, com tanto suicídio, com tanta falta de sentido. Será que nosso país é realmente cristão? A fome, a violência, a desigualdade social, desemprego, né, despreocupação com o outro, desleixo com relação ao outro. Quanta coisa a gente precisa crescer como sociedade brasileira. E o cristão precisa ter esse olhar crítico, né? Este ano, a campanha da fraternidade nos apresenta a temática das políticas públicas e provoca os cristãos a fazerem parte dos conselhos de direito que existem na sociedade nos diversos níveis. Por quê? Porque é nossa tarefa, sim, como igreja, como cristãos, promover mais vida para as pessoas. E as políticas públicas, elas acompanham, elas seguem nessa linha, na promoção da vida para aquele que precisa, que está em uma situação de risco ou de desigualdade muito grande. E aí a sociedade toda se converter. É um tempo propício para isso, para observarmos em que o nosso país precisa crescer, tendo como horizonte os valores do Evangelho que nós professamos. Então, meu amigo, meu irmão TLCista, que neste ano você possa viver bem a sua quaresma, possa, pelo jejum, esmola e oração, renovar o seu compromisso com o Cristo, o seu compromisso batismal, nos 3 âmbitos de sua vida: na sua vida pessoal, aí na sua família, nas suas convivências, no seu interior, na vida de sua paróquia, da sua comunidade eclesial, ela é sua, não lá como você está lá na sua vida paroquial, e provocar na comunidade uma reflexão. Você que tem alguma responsabilidade pastoral, enfim, provocar nesta comunidade uma avaliação de sua vida e também um olhar social, olharmos para o nosso país e sermos capazes de ser críticos com ele e conosco mesmos no quesito fidelidade ao que Jesus quer para o seu povo. Muito obrigado pela oportunidade, que Deus abençoe e proteja, nos conceda uma santa quaresma, que o Senhor nosso Deus nos ajude, né? E tem aquela oração bonita que nós dizemos normalmente na Via Sacra, né? E o que eu gostaria de te convidar agora também a fazer. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Deus te abençoe e proteja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Shalom.